Olá, como vai? Aqui é Fausto Zambuja Machado, médico geriatra. Hoje nós vamos falar de um tema importante na geriatria, que são as escalas de avaliação funcional. No caso, as duas mais usadas, que são a escala de Lawton e a escala de Katz. E para introduzir o assunto, eu quero citar aqui um versículo bíblico. No apóstolo João falando: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Interessante falar aqui que há um princípio espiritual aqui. É o Senhor Jesus falando para Pedro, né? Que chegaria um momento que ele não teria tanta liberdade e ele seria totalmente conduzido pelo Espírito Santo e chegar à maturidade, né? Mas eu queria usar esse versículo para falar da questão de autonomia e da independência. Aí nesse versículo fala: quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Você veja aí que tem duas frases, fala que vai estender a mão e cingir, né? Outro te cingirá, outro te levará, e levará para onde não queres. Ou seja, esse velho aqui no caso, né? E é uma das características da velhice, é que às vezes ele pode perder a capacidade de decisão, por conta principalmente de problema cognitivo, né? Dos quadros de Alzheimer, onde o paciente perde a capacidade, a noção de segurança, às vezes, noção de perigo, enfim, a pessoa perde função, né? E como nós vamos falar hoje de funcionalidade no idoso e as escalas utilizadas, eu creio que esse versículo aqui tem tudo a ver. E fala aí que outro te cingirá, outro te levará. Ou seja, a pessoa perdeu ali a dependência e está precisando de algum tipo de ajuda, né? E sem mais delongas, vamos conhecer as duas escalas que eu falei. E atividades instrumentais de vida diária, elas dizem respeito principalmente à relação do indivíduo com o seu meio externo. Então, a sua participação na vida social, no relacionamento com as pessoas, de certo modo, essa escala pode ajudar nessa elucidação, né, da questão da funcionalidade, da questão da autonomia, a sua capacidade de decisão e a independência de um idoso. Podem parecer questões simples, mas elas podem dar bastantes informações no acompanhamento dos pacientes. Se você é alguém que cuida de um paciente idoso, essas informações são muito importantes e nós vamos comentar agora. Enfim, são perguntas simples. Daí, primeiro, aí, a capacidade de usar o telefone, se o paciente pode fazer compras sozinho, né? No preparo da comida, se a pessoa tem capacidade de preparar uma alimentação, o cuidado com a limpeza da casa, cuidados básicos em casa, lavar roupa, direção veicular e a responsabilidade pelos próprios medicamentos e cuidar das finanças. Então, vocês vejam que são informações simples, mas elas precisam que o idoso tenha uma boa saúde física, uma boa saúde mental. Eles precisam que os seus órgãos do sentido, seja a visão, a audição, a fala, né, precisam estar todos
ilesos, vamos dizer assim, com alguma deficiência, vamos dizer assim, que possa ser reparada, como o uso de óculos em alguém que tem um problema, ou uma prótese auditiva, enfim. E você veja aí que cada resposta ganha uma pontuação, ganha 1 ou não ganha ponto nenhum. E essa escala pontua de 0 a 8 pontos. Sendo que 0 seria um paciente completamente dependente nas atividades instrumentais de vida diária, e o 8 seria um paciente completamente independente nas atividades instrumentais de vida diária. Então isso é para trazer de certa forma uma pontuação, para trazer de forma objetiva, uma pontuação para poder ser usada em estudos, enfim. E vamos apresentar agora a outra AVD, a outra atividade de vida diária, mais básica, as AVDs básicas, que é a escala de Katz. A escala de Katz, por outro lado, já fala do cuidado do paciente no seu autocuidado, em cuidar de si próprio. A gente sabe que cuidar de si mesmo é importante para a saúde, enfim, para se manter vivo. E as atividades básicas de vida diária são tarefas bem mais simples, que não requerem uma cognição preservada, já não precisa tanta autonomia e independência. Vamos dizer assim, se o paciente tem acometimento em AVD básica, já aponta que ele precisa de cuidado de terceiros, seja em atividades simples, e mesmo nas atividades instrumentais, ele também pode precisar de um pouco de ajuda em habilidades especiais, né? Então, as perguntas da escala de Katz são, primeiramente, a capacidade de tomar banho sozinho, a capacidade de vestir-se, o uso do vaso sanitário, a capacidade de transferência e marcha, a continência e a alimentação. Lembrando que dessas, a última a ser perdida geralmente é a capacidade de alimentar-se sozinho. E muito comum a incontinência, né? De todas aqui, a mais comum seria a incontinência. Então, o que apontam as atividades básicas de vida diária? Aponta principalmente o autocuidado, a capacidade de se manter vivo, de cuidar da própria higiene. E a gente pode dizer que também pode haver uma pontuação aqui. Você veja aí que pontua ou não pontua. Então, de 0 pontos seria um paciente completamente nas atividades básicas de vida diária, ou seja, o paciente com pior prognóstico, maior risco de hospitalização, maior risco de eventos adversos, a medicação, pobre resposta a quadros infecciosos, dificuldade em manter o equilíbrio do meio interno corporal. Esse seria o idoso frágil, né? Que não pontua, ou seja, um paciente completamente dependente. Ou pode ganhar uma pontuação de 6, que seria um paciente completamente independente nas atividades básicas de vida diária. Lembrando que há uma gradação entre as AIVDs e as atividades básicas de vida diária. Primeiro, a pessoa perde a capacidade da interação com o meio externo, no seu funcionamento social e prático do dia a dia, e depois ele começa a perder na atividade básica. Por quê? Porque são atividades mais simples. Então, independente do quadro de saúde do idoso, o idoso que tem acometimento nas atividades básicas de vida diária são idosos mais frágeis, seja por conta de doenças, seja por conta de uso de medicação, ou o próprio envelhecimento em si, trazendo repercussões na saúde do paciente idoso. Então, lembrando que
essas escalas são bons marcadores de saúde. E agora nós vamos trazer aqui alguns efeitos práticos, alguns quadros práticos para poder mostrar a utilidade das escalas funcionais. Vamos pensar agora num paciente que chega ao consultório médico com a queixa de comprometimento da memória, ou seja, a pessoa está se tornando repetitiva, tem dificuldade de nomear o nome de algumas pessoas e será feita uma avaliação psicológica desse paciente. E nós vamos ver aqui que a escala pode ajudar no diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo. Então vamos dizer que um paciente com queixa de memória que antes conseguia fazer o uso do telefone sem dificuldades, agora não usa mais o telefone, já é totalmente incapaz para fazer compras, não consegue preparar a comida dele, ele precisa de ajuda para comer, faz às vezes algum pequeno trabalho em casa, ajuda algum pequeno trabalho em casa que a família pede, lava algumas pequenas peças de roupas, não consegue dirigir, não consegue tomar a medicação, precisa ser separada a medicação para ele e é incapaz de lidar com o dinheiro. Então, pensando no diagnóstico de doença de Alzheimer, que é Então, pensando em um paciente com comprometimento de memória, e você veja que teve uma queda funcional, ou seja, o paciente conseguia fazer aquela tarefa anteriormente e agora não consegue mais, ou seja, tem um declínio em comparação a um basal anterior. Então, esse é um critério de diagnóstico, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Então, vamos dizer, a capacidade de usar telefone. Primeiro, o paciente precisa lembrar do número de telefone, para quem que ele vai ligar, discar os números na ordem correta, esperar o sinal, vamos dizer assim, os antigos telefones, né? Esperava o sinal para poder discar. No celular, precisa achar a agenda, achar o nome da pessoa que ele quer ligar, seja familiar ou um amigo, ou um serviço de saúde, enfim. Se o paciente conseguia fazer isso e não consegue mais, é um indício que a memória ou algum outro problema está sendo comprometida. Ele está com uma disfunção executiva, ele não consegue seguir um planejamento, ele não consegue praticar, ou ele tem algum problema de visão, enfim, mas é um dado a ser levado em conta. Fazer compras. Por exemplo, a gente sabe que um dos critérios para diagnóstico é o paciente sofrer fraude, receber golpes via telefone, hoje é muito comum. Então o paciente às vezes vai fazer compra, pega o troco de forma errada, às vezes esquece algum item da lista, ou às vezes não lembra o caminho para o mercado, vamos dizer assim, né? Então, você veja como que vários sistemas orgânicos precisam estar satisfatórios, né, funcionais para poder fazer uma simples compra. Fazer comida. Esse é um dado muito importante, vamos dizer assim, que o idoso antes era um expert em fazer comida gostosa, comida da vovó, do vovô, gostoso, tudo. E agora a comida não fica tão boa, ou às vezes deixa queimar no fogo. Isso é um sinal que a cognição pode não estar bem. Ela não consegue seguir os passos de forma correta, não consegue separar os ingredientes na quantidade correta. Enfim, é um sinal que algo pode estar errado, né? Limpeza é uma atividade mais simples, mas você veja aí que esse paciente, no caso, consegue fazer uma pequena limpeza, porque não depende de cognição, só precisa de ter força de preensão na mão e uma resistência em membros superiores para conseguir fazer a limpeza. E é o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Consegue lavar roupa, não consegue dirigir e pegar transporte público sozinho. Esse é um dos itens mais importantes
na avaliação cognitiva do paciente, porque o ato de dirigir, a direção, precisa que, de novo, todos os sistemas orgânicos precisam estar preservados. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma boa acuidade visual, ela precisa conseguir olhar para os lados, ter uma boa audição, conseguir se orientar no trânsito, ou seja, ela precisa ter uma boa orientação espacial, seja no bairro, lembrar as placas, que cada placa significa, respeitar o sinal vermelho, fazer as conversões de forma correta, ou seja, é um ato que geralmente é automático para quem dirige, mas que precisa de várias, vamos dizer assim, várias vias cognitivas, de planejamento e de execução, uma boa visão. Enfim, precisa de várias coisas para poder dirigir de forma eficaz e de forma segura. Tanto é que mesmo de demência leve, geralmente é contraindicado a direção veicular. Por quê? Porque é um ato que depende muito, muito, muito da cognição preservada. E se você vê que aquele paciente idoso já não está conseguindo dirigir de forma eficaz, ou às vezes está mais envolvido em acidentes de trânsito, recebendo mais multas do que o comum, é um sinal de que algo pode não estar bem. Às vezes a própria família já aponta isso, né? E a capacidade de tomar os próprios medicamentos, ou seja, a pessoa precisa ter uma boa visão, tem que ter força na mão para separar a medicação, seguir a receita médica, separar o remédio, tomá-los no horário correto. Às vezes precisa de algum lembrete ou algum alarme, mas você veja que isso também depende de uma cognição preservada. Você vê no caso aqui, o nosso paciente fictício, ele já não consegue tomar o remédio sozinho, né? E já não consegue cuidar da finança. Ou seja, a pessoa já não consegue fazer cálculo matemático, ela não consegue fazer uma operação básica de somar ou diminuir receita e despesa. Tudo bem que isso é problema crônico do brasileiro, né? Gastar mais do que ganha, mas não ter dinheiro para pagar a conta de luz, de água, enfim. Mas nesse caso aqui é porque simplesmente a pessoa esquece de fazer, às vezes está esquecendo a senha do banco, enfim, algum indício de que tem algum problema. Então veja que um paciente com um problema cognitivo, antes mesmo de fazermos um teste de triagem cognitiva para a doença de Alzheimer, nós já temos uma suspeita muito forte, baseado simplesmente na funcionalidade desse paciente e provável demência nesse paciente. Então você veja aí que as escalas de vida diária têm uma ajuda prognóstica, uma ajuda diagnóstica, ou seja, nós pensamos em doença de Alzheimer, damos um diagnóstico clínico, ou seja, nós damos um diagnóstico clínico baseado em um diagnóstico funcional por meio da escala de Lawton, que é as atividades instrumentais de vida diária. Nós vamos agora num segundo exemplo de como nós usamos as escalas. Vejamos agora um novo paciente, o nome dele é Jorge. Você veja aí que ele não tem nenhuma dificuldade no uso de telefone, ou seja, a cognição dele está preservada. E ele vai ao consultório com uma queixa de falta de ar, um cansaço. E ele vai ao seu cardiologista, o cardiologista fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca por meio de um ecocardiograma. Então, nas suas atividades instrumentais, elas estarão comprometidas principalmente na questão de mobilidade e transferência do paciente, porque ele não consegue ir às compras sozinho por conta de um cansaço importante. Ou seja, ele evita de fazer compras porque ele sabe que ele vai ficar cansado, ele sabe que ele pode passar mal e ele evita fazer essa atividade. Você veja que a cognição dele não tem problema, mas agora, de certo modo, a transferência pela incapacidade cardiorrespiratória dele
está comprometida, e isso tem valor prognóstico, inclusive, porque a gente sabe que quanto maior a incapacidade funcional nos quadros de insuficiência cardíaca, pior prognóstico, maior mortalidade a curto prazo. Então, fazer comida, você veja que no nosso exemplo aqui ele consegue fazer pequenas refeições no preparo, mas não pontua. Não trabalha, ele evita fazer mesmo pequenos trabalhos por conta do cansaço. Nem lavar roupa. A direção não está comprometida, ele consegue dirigir. Ele, vamos dizer assim, passar a marcha e acelerar e pisar no freio não traz grandes dificuldades para ele. E você veja que a cognição dele aqui está preservada, né? A cabeça está boa. Toma o remédio sozinho, sem dificuldades, e cuida das finanças. Então você veja que a autonomia do paciente, a capacidade de decisão do paciente não está comprometida, mas ele precisa de ajuda com o meio externo, principalmente nessas suas atividades instrumentais, por conta do cansaço. E vamos ver esse paciente depois do diagnóstico, foi começado o tratamento, vamos ver como que o Jorge evolui. Então aqui, depois de começar a medicação, nós vemos que Jorge continua usando o telefone sem dificuldade, e agora ele consegue sair e fazer compras. Ou seja, ele estava com a perna inchada, perna fraca, a fraqueza dele melhorou, ele está menos cansado, ele tem menos dificuldade para respirar e está conseguindo fazer compra. Ou seja, só com essa informação nós vemos que a qualidade de vida dele melhorou e que houve uma boa resposta ao tratamento com medicações. O cardiologista começou o tratamento e houve uma resposta clínica que foi satisfatória. Então você veja que agora ele, vamos dizer que ele era um exímio cozinheiro, está conseguindo cozinhar novamente, fazer uma refeição, preparar a refeição. Já está conseguindo ajudar em casa, na limpeza, na lavagem de roupas, ou seja, você vê que ele ganhou fôlego, ele ganhou vida por meio do tratamento. Transporte e medicamento ele não tinha dificuldades, né? Mas você vê que agora ele está lavando roupas sem dificuldades, ou seja, toda atividade que precisava de fôlego ele conseguiu. Então, uma outra característica das AVDs é que pode avaliar o quê? Qualidade de vida e resposta a tratamento medicamentoso ou fisioterápico, ou com das outras profissões, enfim. E vamos ver um outro quadro clínico para elucidar a questão das AVDs. Lembrando o seguinte, você veja que agora, no caso aqui o Jorge, ele é completamente independente nas atividades instrumentais de vida diária. Nós precisamos avaliar as atividades básicas de vida diária dele? Não precisamos, provavelmente ele consegue fazer tudo de forma eficaz, sem dificuldade. No máximo ele pode ter algum problema na continência, né, pensando nisso por causa do uso de diurético, mas você veja aí que fica redundante a gente ver um paciente completamente independente. Em AVD instrumental a gente avaliar a AVD básica. Provavelmente ele é independente para todas as AVDs básicas, lembrando principalmente aí da questão da continência. Vamos a outro quadro clínico. Pensemos agora na paciente Geni. Ela é completamente dependente nas atividades instrumentais e nós vamos avaliar a questão das atividades básicas e a gente vê que ela precisa de ajuda no banho, ela precisa de ajuda para se vestir, no uso do vaso sanitário, no caso ela usa fraldas, é uma paciente que já é acamada, no caso ela precisa de ajuda no vaso sanitário, ela consegue caminhar, fazer pequenas caminhadas pela casa, mas não segura o xixi, mas consegue comer sozinha. Ou seja, essa paciente tem ela em atividades básicas, ela tem um certo nível de dependência
e ela precisa de ajuda para cuidar de si mesma, ou seja, se ela tem uma dificuldade de ir no sanitário e de manter a continência, ela, por exemplo, pode estar predisposta a úlceras de pressão, micose na região de dobras, infecção na pele, seja uma micose ou seja uma erisipela, uma celulite nos membros inferiores, porque não cuidou da limpeza do suor entre os dedos, machucou os dedos e pode ter uma erisipela. Enfim, essa paciente ela é dependente parcial em atividade básica de vida diária. E como nós falamos, quanto mais dependente, pior o prognóstico. Então você veja que a atividade básica de vida diária já avalia uma fragilidade maior e, como eu disse, aumenta o risco de hospitalização, aumenta o risco de morte, de evento adverso a medicamento, a pobre resposta a eventos clínicos como infecção, enfim, e uma maior morbimortalidade. Isso, nós vamos terminando por aqui. Nós vimos aí que as escalas têm uma utilidade clínica e prática importante, porque elas ajudam tanto no diagnóstico, no prognóstico a longo prazo, ajudam na revisão para ver qualidade de vida e resposta a tratamento clínico, e é muito utilizada na prática clínica diária. E o que você acha dessas informações dadas até aqui? Se você é um profissional da saúde, eu queria o seu comentário também. Se ajuda na lida diária com um paciente que demanda de cuidados, e para trazer informações para você. Imagina você ir numa consulta médica e falar, olha, eu tenho aqui essa senhora que eu cuido, eu sou um cuidador de idosos, e essa senhora é uma idosa com dependência completa nas atividades instrumentais de vida diária, mas dependente completa para atividades básicas de vida diária, e os problemas de saúde dela são esse e aquele. Você veja que você traz informações importantes para o médico em questão de metas de tratamento, ou seja, a gente não vai ser tão rigoroso no tratamento desses pacientes, porque eles são, por exemplo, mais propensos pacientes mais frágeis são mais propensos a efeitos adversos de medicação. A ênfase é no controle de sintomas, melhora clínica, diminuir sofrimento, e a gente não foca tanto em prevenção secundária, porque já houve as perdas, né? E às vezes a medicação já não traz tanto efeito e tanto benefício quanto nos quadros iniciais. Um exemplo disso, vamos citar o Alzheimer, né? A resposta ao tratamento deve ser feita principalmente nos estágios iniciais. A Secretaria de Saúde, por exemplo, não libera as medicações para Alzheimer nos quadros avançados ou moderadamente avançados. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado e deixem aí os seus comentários, vai ser muito importante para nós. Muito obrigado.